O Espírito Santo está falando com você, mas você não quer ouvir. Em João capítulo 14, no verso 16, Jesus prometeu pedir ao Pai para enviar outro ajudador para estar conosco para sempre. Este ajudador é o Espírito Santo, que conforta, aconselha e fornece força aos crentes, especialmente em tempos de necessidade. A verdade é que às vezes não ouvimos o Espírito Santo. Às vezes é por mera ignorância, mas às vezes frequentemente ignoramos a importância do Espírito Santo em nossa jornada espiritual. O Espírito Santo é a terceira pessoa da eternidade, junto com Deus, Pai e Jesus Cristo, o Filho. O Espírito Santo desempenha 5 papéis-chave na vida de um crente, e todo crente deve conhecer esses 5 papéis. Se não conhecemos os papéis do Espírito Santo, como poderemos entender quando o Espírito Santo está se comunicando conosco? Agora vamos rapidamente examinar esses 5 papéis. O Espírito Santo é nosso professor. Ele ensina aos crentes sobre Jesus e a vontade de Deus. Jesus disse em João capítulo 14, no verso 26, "Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." O Espírito Santo é o convencedor do pecado. Ele desperta as pessoas para a necessidade de arrependimento e salvação por meio de Jesus Cristo. Isso é de acordo com João capítulo 16, verso 8, que diz: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." O Espírito Santo nos guia na verdade. Ele ajuda os crentes a entender e interpretar a palavra de Deus e os orienta na tomada de decisões sábias. Jesus disse em João capítulo 16, verso 13, "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." O Espírito Santo nos capacita. Ele concede poder ao crente para viver a vida cristã e servir a outros. Jesus disse em Atos capítulo 1, verso 8, "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Esse poder inclui dons espirituais para a edificação da igreja. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal e ative as notificações. Continuando. O Espírito Santo nos dá o selo da salvação. Ele é descrito como um selo ou garantia da nossa herança em Cristo, assegurando aos crentes sua salvação e ressurreição futura. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 afirmam: "Nele também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória." É importante compreender como o Espírito Santo se comunica conosco, como reconhecer esses sussurros divinos e garantir que realmente ouvimos sua voz. Nossa orientação para esta jornada pode ser encontrada em João capítulo 14, verso 26. "Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Quando Deus enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, como registrado no livro de Atos, no capítulo 2, ele estava cumprindo sua promessa de nunca nos deixar nem nos desamparar. A vinda do Espírito Santo inaugurou uma nova era em nosso relacionamento com Deus, caracterizada por comunhão constante, orientação e conforto. Entender como o Espírito Santo se comunica é o primeiro passo em nossa jornada. O Espírito de Deus raramente é audível como uma voz retumbante em nossos ouvidos. Em vez disso, sua voz vem por meio da Bíblia, de impressões internas e de circunstâncias da vida. A Bíblia é a palavra de Deus, viva e ativa, como fala em Hebreus capítulo 4, verso 12. "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração." Quando meditamos nas Escrituras, o Espírito Santo dá vida às palavras, nos guiando para a sabedoria e compreensão. Quanto às impressões internas, são como suaves empurrões, um movimento silencioso dentro de nós, direcionando-nos para um caminho ou decisão específica. Lembre-se de Atos capítulo 8, quando o Espírito Santo direcionou Filipe para se aproximar do eunuco etíope. Não foi um comando alto e disruptivo, mas uma impressão interna que levou Filipe a ministrar ao eunuco e resultou em sua salvação.
O Espírito Santo também se comunica por meio das circunstâncias da vida, que podem parecer aleatórias ou caóticas, mas quando vistas com olhos espirituais, muitas vezes revelam a obra do Espírito Santo. Sobre a história de Jonas, que ouviu a voz de Deus, mas escolheu ignorá-la, resultando em ser engolido por um grande peixe devido à sua desobediência inicial. Apesar de sua desobediência inicial, Deus usou as circunstâncias de Jonas para trazê-lo de volta à obediência e cumprir sua missão divina. Você é como Jonas? Você está ouvindo a voz de Deus, mas escolhendo ignorá-la? Agora que estabelecemos como o Espírito Santo fala, ainda há outro fator importante a considerar. Como reconhecemos quando ele está falando conosco? Existem vários sinais que podem nos alertar para a comunicação do Espírito Santo. Primeiramente, o Espírito Santo sempre estará alinhado com a palavra de Deus. Qualquer impressão interna, sentimento ou circunstância que contradiz o ensinamento da Bíblia não vem dele. Como a primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1 aconselha: Amados, não acreditem em todo espírito, mas testem os espíritos para ver se são de Deus. Em segundo lugar, o Espírito Santo traz paz, não confusão ou medo. Nos momentos em que você sente uma paz inexplicável sobre uma decisão ou situação, pode ser o Espírito Santo falando com você, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Porque Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Em terceiro lugar, a voz do Espírito Santo muitas vezes está alinhada com os frutos do Espírito, conforme descritos em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Se você se sente compelido a agir de uma maneira que exibe esses frutos, pode muito bem ser o Espírito Santo o guiando. No entanto, por que frequentemente falhamos em ouvir o Espírito Santo? Uma das principais razões é o barulho deste mundo. Estamos constantemente bombardeados por várias distrações, ansiedades, desejos mundanos, ambições e até nossos próprios problemas que competem por nossa atenção, abafando o sussurro suave do Espírito Santo. Lembre-se do encontro de Elias com Deus em 1 Reis, capítulo 19, versos 11 e 12. Nessa história, o profeta Elias estava no deserto, temendo por sua vida depois que a rainha Jezabel ameaçou matá-lo. Ele se sentia sozinho, aterrorizado e sobrecarregado. No entanto, Deus o instruiu a sair de sua caverna no Monte Horebe e testemunhar sua presença. Elias experimentou ventos fortes, terremotos e fogo, mas Deus não estava nessas manifestações poderosas. Depois de todas essas exibições dramáticas de poder natural, um sussurro suave veio. Algumas traduções o chamam de voz mansa e suave, ou som do silêncio. Foi nesse som sutil e tranquilo que Elias reconheceu a presença de Deus. Esta passagem sugere que, embora Deus tenha o poder de comandar ventos, terremotos e fogo, seu método preferido de comunicação com seu profeta e, por extensão, conosco, é através de um sussurro suave e tranquilo. Esta história nos lembra da importância de silenciar nossos corações e mentes para ouvir e reconhecer a voz de Deus no meio do barulho e caos da vida. Outra barreira significativa para ouvir a voz do Espírito Santo é a nossa própria teimosia. Às vezes, como Jonas, escolhemos ignorar o Espírito Santo porque sua direção pode não estar de acordo com nossos desejos ou pode parecer muito difícil. No entanto, devemos lembrar Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o, e ele endireitará as suas veredas. Temos um ajudante constante no Espírito Santo, mas precisamos sintonizar nossos corações e mentes para ouvir sua voz. Devemos mergulhar nas Escrituras, cultivar o discernimento, estar cientes de nossas circunstâncias e manter um coração disposto a obedecer à vontade de Deus, um coração disposto a ouvir quando o Espírito Santo fala conosco. Agora, vamos nos voltar para o Senhor em oração. Gostaria que você orasse comigo, repetindo as palavras ou em sua mente, para receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar. Pai Celestial, o Todo-Poderoso, o Criador de todos os céus e da terra, eu me aproximo humildemente diante do Teu trono de graça e misericórdia.
reconheço a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania e o teu amor incondicional por mim. Senhor, estou diante de ti reconhecendo que preciso da tua orientação. Anseio por ouvir a tua voz, ser guiado pelo teu espírito e entender o teu coração. Confesso, Senhor, que houve inúmeras vezes em que não consegui discernir os suaves sussurros do Espírito Santo. Peço o teu perdão, Pai. Admito que com frequência escolhi minha própria vontade, meus próprios desejos, em vez do teu plano perfeito. Como Jonas, tentei navegar pelos mares tempestuosos da vida por meu próprio entendimento, e por isso peço o teu perdão, Senhor. Ajuda-me a confiar em ti de todo o meu coração e não me apoiar no meu próprio entendimento. Em todos os meus caminhos, ajuda-me a reconhecê-lo, e tu endireitarás as minhas veredas. Senhor, peço por uma unção especial para abrir os meus ouvidos espirituais. Ensina-me a silenciar o barulho, as distrações, os medos e as ambições que frequentemente abafam o aconselhamento do Espírito Santo. Capacita-me a encontrar momentos de quietude, Senhor, onde eu possa estar em paz e ouvir a tua voz. Senhor, que tu guies todas as áreas da minha vida através do teu Espírito Santo. Ensina-me, aconselha-me, corrige-me e ajuda-me a alinhar o meu caminho com a justiça de Deus. Pai, percebo que a obediência à vontade de Deus é impossível sem a tua orientação. Peço por uma fome renovada pela tua palavra, enquanto busco explorar as Escrituras. Que o Espírito Santo dê vida a cada versículo, me conduzindo a uma compreensão mais profunda da tua verdade. Que a tua palavra me molde, transforme e me faça à imagem de Cristo. Senhor, rogo pelo dom do discernimento para reconhecer quando o Espírito Santo está falando comigo. Ajuda-me a manifestar os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole, para que essas virtudes possam guiar cada uma das minhas interações. Pai, concede-me a sabedoria para enxergar as minhas circunstâncias através dos teus olhos. Quando o Espírito Santo falar através das minhas situações, concede-me a graça de entender e responder de acordo com a tua vontade. Acima de tudo, Pai, peço por um coração de obediência ousada. Quando o Espírito Santo me guiar por caminhos que parecem difíceis ou desconhecidos, dá-me a coragem de dar passos de fé, confiando que os teus planos para mim são sempre bons e sempre no meu melhor interesse. Obrigado, Pai, pela tua promessa em João capítulo 14, verso 26, de que o Espírito Santo me ensinará todas as coisas e me lembrará de tudo o que disseste. Reivindico esta promessa hoje e agradeço pelo trabalho transformador do Espírito Santo na minha vida. Entrego-me e todos os meus planos em tuas mãos capazes, Senhor, sabendo que, à medida que aprendo a ouvir o Espírito Santo, minha vida nunca mais será a mesma. Oro por todas essas coisas, colocando minha confiança no poderoso nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Se você gostou do vídeo, se ele tocou em seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Agora, reivindique esta oração diária poderosa digitando a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Que o Senhor te abençoe abundantemente e poderosamente. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão sobre você, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.